Bom dia, Daiane, tudo bom? Bom dia, professora. Quanto tempo? Pois não é? A Inês terminou a aula? Acabou de encerrar. Ah, bom. Esperando ela encerrar lá para poder mandar a tarefa. Eu já postei as aulas de ontem, tá? A de hoje de manhã também já foi postada. Mais tarde ela vai estar disponível. E essa agora, de tarde, depois que eu chegar em casa, provavelmente já posto essa aqui também. Para vocês quiserem reassistir, né? Poderem ter acesso aí para estar assistindo. Digamos, se aprofundando um pouco mais no conteúdo. Eu até aconselho vocês a passarem no canal. Ano passado eu passei o ano praticamente dando aula online de novo também. Que tem vários vídeos com vários exercícios diferentes para vocês estarem estudando, até porque a apostila do ano passado era outra. Se vocês quiserem dar uma passada lá também para assistir, tá? É só vocês pesquisarem lá a playlist de física. Tem todos os vídeos de física, do primeiro, do segundo, do terceiro ano do ensino médio que eu fiz no passado. É só vocês olharem pelo título lá, porque vocês vão saber. Por exemplo, a gente vai estudar hoje, eu mandei até no grupo lá, velocidade. A gente vai trabalhar com a definição e a função da velocidade dentro da apostila, né? Vou até abrir a apostila aqui para mostrar para vocês já, enquanto que as outras pessoas entram na aula. É a página 388, como eu mandei lá no grupo. Deixa eu ver aqui. Já vou começar só com vocês, tá? Só liguei a câmera para não termos problema. Tá bom, Daiane, Vitor, Emily? Ok? Ah, professor, eu entrei pelo celular, mas aí meu celular não funciona, tem que ser pelo computador. Então não entra na aula pelo celular, já entra direto pelo computador para não termos problema, tá bom? Caso seja necessário, gente, fala com os pais de vocês para já vir aqui na escola, conversar com a coordenação e ver aí o meio de vocês não precisarem ligar a câmera, por exemplo, que aí eu não preciso ficar incomodando vocês para ligar nem retirando da sala, tá? Como vocês podem ver na tela, nós vamos abordar este conteúdo aí. Já vai ligar, professora.
Então vamos começar, já que não tem mais gente para entrar, vamos lá. Gente, então nós vamos estudar. A gente, na verdade, já começou, né, a estudar o movimento uniformemente variado e agora a gente vai dar foco ao estudo da velocidade. Deixa eu só fazer uma recapitulação com vocês. Vamos lá. Em aulas anteriores, a gente estudou o movimento retilíneo uniforme. E o que se trata desse movimento? Ele trata da velocidade constante e, por sua vez, não vai ter aceleração. Ou seja, o veículo, o corpo, o móvel que está sendo analisado, ele se encontra em repouso não. Ele não possui aceleração e, portanto, a resultante é nula, tá? Essa foi a abordagem, inclusive, é uma das abordagens que a gente está fazendo na parte A do nosso material, né? Geralmente é nas aulas de terça e de quinta-feira. Na aula de hoje, a gente vai abordar o setor B, que trata da cinemática, isto é, a gente estuda o movimento através da velocidade, sem se preocupar com a força resultante em si, apesar de estarem relacionadas, tá? A gente não se preocupa com elas, mas estão, sim, relacionadas. Qual que é a definição e a função horária da velocidade? Aqui, nós vamos perceber o seguinte, no movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma aceleração que ela é constante, porém diferente de zero, porque se ela for zero, então significa dizer que a gente vai voltar lá no caderno passado para estudar lá. Então, a gente vai focar aqui. Vimos no ano passado, deixa eu ver aqui, no ano passado, vimos no bimestre passado, por exemplo, que a velocidade média, a gente fazia ΔS sobre ΔT, e depois de algumas substituições, a gente encontrava a função horária para a distância. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o mesmo aspecto aqui, mas para a aceleração, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente obtém a fórmula aqui, ó, essa formulazinha aqui, tá bom? Como que a gente faz isso? Quando a gente está trabalhando com aceleração diferente de zero, com aceleração constante diferente de zero, uma das grandezas que a gente pode calcular é a aceleração média, ΔV sobre ΔT, que por sua vez é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Na maioria dos casos, gente, o tempo inicial é zero, ou seja, nós vamos resumir a nossa fórmula da seguinte maneira, ou seja, a aceleração ela é a variação da velocidade com relação ao intervalo de tempo. Se eu multiplico cruzado, eu tenho que a velocidade menos a velocidade inicial é igual à aceleração vezes o tempo. Indicando que aqui não tem ninguém, então eu posso colocar um 1, por exemplo, para poder resolver. Como o objetivo é a fórmula da velocidade, né, a função da velocidade, eu posso passar a velocidade inicial para o outro lado somando, já que ele está subtraindo. Então, a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa é a fórmula que vocês encontram aqui, nesse momento, tá? Lembrem-se, a aceleração média a gente trabalhou no caderno passado, tá? Então, não é algo novo para a gente aqui. Inclusive, a gente até trabalhou já com a aceleração em algumas aulas atrás, ok? Então, a gente só está dando continuidade, mas agora com o foco, tá, gente? No processo escalar e não vetorial. A gente está trabalhando agora com o processo escalar, ou seja, é mais simples, tá bom? A gente já viu a parte mais complexa no setor A, que é trabalhando com aceleração centrípeta e tangencial, que a gente tem que analisar a direção, o sentido e tudo mais. Aqui é mais de boa, porque a gente está abordando os aspectos da cinemática escalar, ou seja, é só o valor e a unidade. Lembrando para vocês que, usualmente, a gente usa o quilômetro por hora para indicar velocidade. Dentro do sistema internacional, que é o padrão, nós utilizamos o metro por segundo. Aí eu já ensinei isso para vocês, mas vale a pena repetir que de quilômetros por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Claro, esse fator multiplicativo aí não é nada agradável de ser feito, tá bom? Porque você tem um número decimal. Se fosse, por exemplo, só 3,
seria mais fácil de multiplicar, certo? Por quê? Se fosse 7 km por hora, você dividiria por 3, daria um número meio chato. Porém, se você tivesse que multiplicar, seria muito mais fácil, né? Então, esses são os detalhes que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não? Então, deixa eu só fazer aqui a chamada. Aproveitando que já passou um tempinho, né? Já dá para fazer chamada. Aqui. Ó, eu tô vendo aí, João, você acabou de entrar, você vai ligar a câmera, João? Porque eu já acabei de remover aqui algumas pessoas porque não ligaram a câmera. Você vai ligar a sua? Vai, né? Beleza. Então, deixa eu fazer aqui a chamada. A surpresa, Emily. Ó, o Bruno não veio, Caroline vai estar só entrando e saindo aí. Davi nem entrou, acho que está sem câmera, então ele não quis entrar. A Emily está aí, Gabriel tirei. Júlia, tá ok? Júlia tá, né? Carla tá aí também. Kelvin não, Luara não. Luísa tá aí. A Rosa removi. Veloso, acabou de entrar, né, Veloso? Fernando não, removi. Não tá aí, não tá aí. O Vitor tá aí, a Nath tá aí. Beleza, então fechou. O Gabriel tá mandando mensagem lá no grupo lá. Ô, professor, dá presença aí. Já coloquei, já. Deixa eu só avisar aqui a Nilson, os meninos que faltaram, tá? O cara manda áudio, velho. Tem uma raiva de quem manda áudio pra mim, gente. Me perdoem. Quando vocês quiserem falar comigo, gente, não me mandem áudio, tá? Por favor. Que eu acho muito chato ficar ouvindo áudio no celular. Assim, principalmente quando o cara tá vendo que eu tô dando aula, que eu deveria estar dando aula, aí o cara manda áudio, eu não vou ouvir, claro, né? Vamos ver aqui. Usa sobre minha câmera. Ô professor, eu já conversei com a Nilza sobre minha câmera, tá? E o senhor me removeu da aula. Bom. Resolvi o problema já? Então vamos lá, pare de rir, viu? Voltando aqui na apostila, que eu até me perdi, tá aqui. Então, voltando aqui, só relembrando, a gente consegue converter aqui a velocidade, tá? De metros para segundo, quilômetros por hora, usando esse processo. Bom, uma das coisas que vocês devem notar aqui é a apresentação do gráfico da velocidade com relação ao tempo. Tanto para a velocidade positiva, tá? Positiva. Quanto, na verdade, não é a velocidade em si que é positiva, né? Deixa eu arrumar isso aqui. E sim para crescente, nesse caso aqui. Quando a aceleração é positiva, velocidade aumenta, tá bom? Então, o gráfico, gente, é esse aqui, tá? O
O gráfico é essa reta aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que aqui eu não consigo, né? Fazer uma reta, não. Não tem como aqui. Mas é essa reta aqui, tá? É essa reta aqui. Essa parte aqui, ó, o ΔS é a área, tá? O ΔS é igual à área do gráfico, tá bom? Quando ela é decrescente aqui, significa dizer que a aceleração é negativa e, por sua vez, a velocidade diminui. Em outras palavras, aqui é um movimento acelerado. E, em outras palavras, esse aqui é um movimento retardado. Ou desacelerado, tá? E aí, novamente, ó, o ΔS significa aqui pra gente o quê? Significa a área da figura geométrica. Então, eu consigo relacionar várias informações só com o gráfico, tá bom? Para a gente entender melhor isso, vamos ver como que essa noção se aplica no conteúdo, tá? Nos exercícios do conteúdo. Eu vou acessar agora aqui a aula dada, aula estudada. Deixa eu pegar aqui o caderno 2. A gente está trabalhando com física do setor B. E a gente vai ver a tarefa complementar do objetivo 1, tá? É esse aqui, ó. Eu vou descer aqui para vocês verem. A gente vai ter esses exercícios aqui para vocês fazerem e tal. Nós vamos começar pelo objetivo 1. Eu vou fazer os exercícios 11, 12 e 13, tá? Os de vocês é o 8 a 10. Se vocês quiserem brincar, vocês podem fazer aqui o desafio e tal. Fica como sugestão aí de vocês fazerem. Lembrando, pessoal, que se vocês demorarem muito a entrar na aula, vocês vão pegar falta, tá? Principalmente se eu já fizer a chamada. No caso, eu já fiz. Vou mostrar aí o Paint. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui, peraí. Achei. Me perdi de novo, peraí. Tem tanta coisa aberta aqui, gente, que toda hora eu tenho que estar vigiando. Quando eu trabalho em casa, que tem 2 monitores, aí fica mais fácil, né? Eu deixo uma coisa no monitor e deixo outra coisa no outro monitor. Aí fica mais tranquilo. Mas vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês é esse aqui. A física é a ciência responsável pelos fenômenos que acontecem ao nosso redor, sendo que a relação com a matemática traduz-se em expressões algébricas ou fórmulas matemáticas que embasam os fundamentos teóricos. Em um movimento retilíneo uniforme, para um determinado móvel, a velocidade do mesmo é descrita pela equação velocidade igual a 50 menos 10 vezes o tempo em unidade do sistema internacional. Traduzindo, a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Neste caso, a alternativa correta que apresenta o instante em S, o instante em segundos, que o móvel inverte o sentido do movimento é. Então, vamos lá. Aqui vale uma observação legal para a gente estar discutindo antes da gente, de fato, resolver a questão. Eu quero estar fazendo com vocês. Eu vou dar um zoom aqui na fórmula, ficar bem gigante aqui, para eu explicar algumas coisas para vocês. A fórmula que a gente acabou de estudar é essa aqui, ó. A velocidade do corpo é igual à velocidade inicial, que é indicada por esse zerinho aqui embaixo, tá, gente? Para dizer que é o inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, por comparação, esse 50 aqui, gente, é a velocidade inicial do corpo. Isso aqui não é para resolver a questão, mas é para a gente poder fazer uma ligação entre o conteúdo que eu dei, eu falei aqui que talvez não tenha ficado tão claro, com a fórmula que aparece no exercício, tá? Esse menos 10 que aparece aqui, quem é? É a aceleração do corpo.
Então, é uma comparação que a gente está fazendo entre a fórmula do exercício e a fórmula que aparece na apostila, tá? Elas são a mesma, só que aqui está usando letras e aqui está usando os números respectivos. Quando a pergunta pede para você calcular um instante, ele está pedindo para você calcular o tempo, ou seja, você está tendo que calcular a variável t. É isso que a gente quer descobrir. E ele fala que é no instante que o móvel inverte o sentido do movimento. O que é inverter o sentido do movimento? Quando você está no movimento desacelerado, você vai diminuindo sua aceleração e você pode perceber isso aqui, ó, que como a aceleração é menos 10, isto significa dizer que é um movimento, tá, desacelerado. Isso significa dizer que a velocidade, por se tratar de uma velocidade negativa, ela vai diminuindo até virar zero. Quando a velocidade vira zero, ele começa a ter valores negativos e, portanto, ela torna-se uma velocidade negativa. Logo, você vai ter um movimento como se o carro, ou se fosse um carro, por exemplo, ele estaria andando de ré, tá? Mas, em geral, é porque ele está se afastando no sentido negativo do ponto de referência. Resumindo, o que eu preciso fazer para resolver essa questão? A resolução, gente, é essa aqui, ó. Só para destacar para vocês que a resolução é essa. Nós vamos fazer o quê? A velocidade igual a zero. É isso que a gente quer. Mas a velocidade é 50 menos 10 vezes o tempo. E isso aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Eu vou passar os 50 para o outro lado. Então, vai ficar 10t negativo menos 50. Ora, 50 estava positivo, passa para o outro lado, negativo. Tá bom? Deixa eu apagar aqui esse 1, que ele ficou parecendo um sei lá o quê. Então, vou ficar aqui, menos 10t. A gente vai multiplicar por menos 1 por causa do sinal do número que está com o tempo. Então, seguindo para cá, nós teremos 10t igual a 50, porque como ambos estão negativos, multiplica-se por menos 1, ambos vão ficar positivos, tá? Aí eu posso simplesmente cortar o zero aqui para simplificar logo, então o tempo desculpa, o tempo vai ser igual a 5 segundos, tá bom? Então, a alternativa correta, letra B de bola. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Copiem aí, rapidão, para a gente fazer mais.
Ah, terminaram? Quando vocês terminarem, vocês avisam aí, gente. Caraca, só o João Gabriel de menino, velho. Vamos voltar lá fazer mais uma questão aqui para a gente entender, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui da aula dada, aula estudada. Essa aqui é legal, ó. Gente, se tiver pequeno a letra, essas coisas, tá? Dá um grito aí, levanta a mão, aperta aí no botão de levantar a mão, essas coisas assim. E pergunta também, se tiver dúvida, pergunta. Não tenha vergonha de perguntar, tá bom? Vocês não têm vergonha de bagunçar na aula, então não tem que ter vergonha de perguntar, não. Olha só. O segundo exemplo diz assim: dois móveis A e B partem de um mesmo ponto de uma mesma pista horizontal e plana, que seria esse daqui, ó, só que em direção, mesma direção, mas em sentidos opostos. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? Ele vai para. Eles vão estar se locomovendo aí em sentidos opostos. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Aí ele fala assim, ó, o gráfico a seguir representa o comportamento da velocidade escalar dos móveis em função do tempo. Então, deixa eu pegar esse gráfico e trazer para cá, e pegar isso aqui e trazer aqui para cima, tá? Que eu vou dar um zoom nesse gráfico aqui. Então, vamos dar um zoom nele aqui. Então, ele pede para a gente determinar a função, determine as funções horárias das velocidades desses móveis, tá? Então, ele quer, gente, basicamente, ele está pedindo para a gente fazer aquilo que a gente viu na aula. Ele quer que a gente faça a função horária da velocidade. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu só preciso fazer isso aqui, ó. Fórmula, né? Deixa eu digitar, que vai ficar mais bonitinho, ó. Eu só preciso fazer isso aqui. A fórmula, pessoal, é essa aqui. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É isso aqui que eu preciso calcular. Na verdade, não calcular. É isso que eu preciso resolver, né? Montar aqui. Deixa eu colocar esse negócio. Como é que tem difícil? Vamos colocar a seleção aqui. Pronto. Faz mais sentido assim. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Bom, vamos começar pelo veículo A. Essa aqui é a velocidade final dele e essa aqui é a velocidade inicial, tá? Primeiro, para o veículo A, para eu poder montar a fórmula igual vocês estão vendo aqui, ó, essa fórmula aqui, eu preciso conhecer duas coisas. Quais são essas coisas? A velocidade inicial e a aceleração. Então, nós vamos começar pelo veículo A. Então, vamos lá. Velocidade final dele. A velocidade final dele é 4. A velocidade inicial dele é 0. E o tempo, pessoal, o intervalo de tempo é de 2 segundos. Essas são as informações do veículo A. Então, para eu calcular a aceleração, eu vou usar a seguinte fórmula. Variação da velocidade com relação ao tempo. Ora, qual é o valor da velocidade final? 4. Velocidade inicial, 0. O intervalo de tempo, 2 segundos. Então, isso aqui vai ser 4 dividido por 2, que dá 2 metros por segundo ao quadrado, já que ele fala que, ele não fala, mas ele mostra para a gente que está no sistema internacional, ó, metros por segundo e segundo aqui. Então, fica metros por segundo ao quadrado a aceleração. Detalhe importante, fórmula para o A. Bem simples. V, velocidade inicial dele é 0, mais a aceleração que é 2, vezes o tempo. Ou seja, velocidade é igual a 2 vezes o tempo. Pronto. Acabamos em relação ao veículo A. Alguma dúvida?
Vamos agora para o B, tá? Vamos agora para o B. No B, gente, a gente vai fazer o mesmo cálculo, tá? Mesma coisinha a gente vai fazer. A gente vai observar pelo gráfico, ó, aonde começa, ó. Ele começa aqui, o B, e termina aqui, ó. Então, o eixo Y, pessoal, é a velocidade e o eixo X é quem? O tempo, tá? Então, se você observar, nesse modelo aí, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, olha só, a velocidade final do veículo B é menos 6, tá? A velocidade inicial dele também é 0, e o tempo que ele gasta para fazer isso é 2 segundos, porque ele está usando o mesmo tempo para comparar os dois, né? Então, para calcular a aceleração, fica fácil também, ó, é ΔV sobre ΔT, ou seja, velocidade final, menos 6, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2. Fazendo aqui a subtração, fica menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, por que deu negativo? Deu negativo porque a velocidade é negativa, tá? Está diminuindo. Se você observar, está diminuindo, está desacelerando o corpo. Então, a aceleração, se está desacelerando, é uma aceleração negativa. E para montar, então, o resultado final, que seria a fórmula, tá? Fica fácil também. Basta usar a regra. Velocidade é a velocidade inicial, mais a aceleração, nesse caso negativa, vezes o tempo. Simplificando isso aqui, o resultado dá 0 some, né? Mais com menos dá menos, então fica menos 3t. E assim eu tenho a velocidade do veículo A e aqui eu tenho a velocidade do veículo B. Simples assim, né? Simples, mas não tão simples, né? A Veloso e o gato ali, ninando o gato. Selém! Coitado do gato. Doido para ser livre. Meu Deus, o gato me solta, sua maluca. Me põe no chão. Ó o gato, né? A Emily morrendo de rir. O gato sentou em cima da câmera. Enquanto vocês estão se divertindo aí com o gato da Maria, eu já copiei outra questão aqui, questão exemplo 3,
que fala assim, ó, com relação à questão anterior, que questão é essa aqui, tá? Ele pede a distância entre os móveis no instante 5 segundos e só, né? Ele quer saber qual vai ser a distância no instante de 5 segundos. Imagina só, se ele continuar aqui, pessoal, ó, ele vai continuar a área desse gráfico daqui para cá, ó, ok? Vai continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área, deixa eu me situar aqui, eu vou copiar essa área, vou copiar de novo esse gráfico ali, tá? Ele limpo, sem cálculo nenhum nele ainda, tá? Tá aqui o gráfico, deixa eu dar um zoom. Esse aqui seria o gráfico, tá? Então, imagina o seguinte, ó, em 5 segundos, deixa eu fazer a medição aqui. Vamos só supor que 5 segundos seja aqui, ó. Eu sei que deveria estar um pouco mais longe, mas é só para a gente enfatizar aqui. E seria basicamente isso aqui que a gente tinha que fazer. Assim. Fazer assim, tá? E agora deixa eu pegar aqui a cor vermelha para ligar aqui os gráficos, ó. Em 5 segundos vai dar ali. E aqui, depois de 5 segundos, vai dar aqui embaixo. Dá mais ou menos aqui. E, opa. Continuando aqui, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aquele conceito da área para calcular a distância entre os dois. Tá vendo aqui? Nós vamos calcular a distância usando a área. Vejam que lá na apostila, o último tópico que eu comecei com vocês lá na apostila foi justamente falando sobre o ΔS, que seria a área do gráfico. Então, para eu determinar a área do gráfico, ou melhor, a distância, basta eu calcular essa área. Só que, para calcular a área, eu preciso saber de duas coisas. Ó. Eu preciso saber que valor é esse, certo? Que seria a altura aqui, ó. Seria essa altura. Então, eu preciso saber que valor é esse aqui. E preciso saber que valor é esse aqui, ó. Qual é esse valor? Né? O valor desse ponto. Então, eu vou fazer primeiramente o seguinte, ó. A velocidade do corpo A após 5 segundos, usando a fórmula 2T, é igual a 2 vezes 5, que dá 10. 10 metros por segundo. E a velocidade do corpo B, do veículo B, após 5 segundos, vai ser menos 3 vezes 5, que vai dar menos 15 metros por segundo. Essas fórmulas aqui são as fórmulas que nós achamos, né, aqui no segundo exemplo. Então, para eu determinar a distância, gente, é fácil. Ó. A distância, que é a mesma coisa que ΔS, que é igual à área da figura geométrica. A área. Só que essa área aqui, ela é calculada como sendo, ó, nós vamos calcular esse pedaço e somar com esse pedaço aqui. Então, como que eu calculo a área de um triângulo? Ó? Base, que é 5, vezes a altura, que a gente descobriu aqui, que é 10, tá? Dividido por 2. Aí nós vamos somar com essa outra parte, ó, que continua sendo a base, que é 5. Só que a altura, ó, vai ser essa profundidade aqui, que no caso é menos 15. Só que como a gente está calculando a área, desconsidera o sinal. É o 15, dividido por 2. Somando isso aí, multiplicando primeiro, né? 50 sobre 2, mais 5 vezes 15, vai dar 75 sobre 2. 50 mais 75 vai dar 125 sobre 2. E 125 dividido para 2 vai dar 62,5. Essa é a distância entre os dois veículos após 5 segundos. Vai dar de 62,5 metros, tá bom?
Ok, galerinha? Tranquilos? Então, pessoal, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Eu vou estar enviando os exercícios 8, 9 e 10 da apostila para vocês fazerem, tá bom? Não da apostila, desculpa. Lá da plataforma, na verdade, tá? Certo? São as tarefas da apostila aí que nós temos. Deixa eu abrir lá de novo. Página 388. Deixa eu ver quais são os exercícios que eu vou estar passando para vocês. Aí eu já aviso para vocês. É o exercício 1, na verdade, da página 389. O 1 e o 2 só. Então, são só duas questões, tá? Acho que vai estar mais de boa. Quando vocês copiam aí, eu vou mandar lá. É a tarefa número 6, tá, gente? Acabei de enviar para vocês, tá? A gente vai encerrar por aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Falou. Até. Falou. Até, professor. Tchau. Tchau.